Muito bem, meus amados. Vamos voltar ao Evangelho de João, não é? Fizemos uma pausa para falarmos sobre a igreja e hoje estamos de volta. Muito bem. A glória de Cristo revelada nos sinais, amém? Será o título do sermão de hoje. Da abundância presente à plenitude final. Vamos ler então a palavra do Senhor. Evangelho segundo São João, capítulo 2, e vamos ler os primeiros 11 versículos. Diz-nos assim a palavra do Senhor. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado, com os seus discípulos, para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém, meus amados. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Amém? E lembra-te, eu disse: vamos orar. Não sou só eu que vou orar, tu não vais fechar só os olhos. Todos nós vamos orar. Amém? Oremos então. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez venho a Ti consciente da grande responsabilidade que me deste para anunciar a Tua palavra. Quero trazer agora também diante de Ti esta congregação que ouve. Tu conheces o meu coração e o coração de cada um que está aqui presente. Guarda-me, Senhor, de confiar em mim mesmo e leva-me a depender e a descansar somente em Cristo Jesus, que é a minha justiça e a minha força. Senhor, purifica os meus motivos, para que eu não busque a aprovação dos homens, mas unicamente a Tua glória. Prepara também o coração do Teu povo, Senhor. Quebra o que for preciso ser quebrado, consola o que está ferido, desperta algum coração que possa estar adormecido.
Concede-me, Senhor, clareza para compreender e fidelidade para expor a Tua santa palavra. E dá a esta congregação, a Tua igreja, ouvidos atentos e um espírito ensinável, para que não sejam somente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Senhor, Tu conheces as minhas imensas limitações. Fortalece-me. Senhor, se há cansaço em mim, renova-me. Se ainda há orgulho, humilha-me, Senhor, com a Tua graça. E ao Teu povo supre cada necessidade, conforme a Tua perfeita vontade. Senhor, enquanto eu falo de Cristo, faz-me também um participante desta graça que eu anuncio ao Teu povo. Que todos nós, juntos, contemplemos de uma maneira mais profunda a beleza do Senhor Jesus. Senhor, que a minha vida confirme aquilo que os meus lábios proclamam. Que esta congregação seja edificada, exortada, consolada na verdade do Evangelho. E no fim, Senhor, no final de tudo, que nenhuma glória fique conosco, mas que tudo seja rendido a Ti. Oramos por meio do Senhor Jesus e todos dizemos amém. Amém. Muito bem, meus queridos, fiquemos sentados. Meus amados irmãos, meus queridos, há momentos em que Deus escolhe revelar-se, Deus escolhe revelar quem Ele é, nas situações mais simples e mais comuns da vida. Isto que nós acabámos de ler aqui, no capítulo 2 de João, não é nenhum cenário assim grandioso, nenhum templo cheio de gente, nenhum palácio com gente importante, de maneira nenhuma, nenhuma multidão de gente, nada disso. Acabámos de ver que era um casamento simples, numa aldeia bastante discreta, mas reparem que foi exatamente aqui, no meio desta simplicidade, no meio da vida, que Cristo decide manifestar a sua glória pela primeira vez. Isto deve nos ensinar algo bastante profundo, meus amados. Isto deve nos ensinar que Cristo não está distante da nossa vida real, da realidade da nossa vida. Os irmãos entendem? Nada disso. Ele entra na nossa vida, Ele está perto de nós. Ele entra nas nossas alegrias, casamento, que alegria, mas também Ele entra no meio das nossas crises. Faltou o vinho, não é? E muitas vezes é nisto aqui, meus amados, é na falta, é naquilo que nos expõe, é naquilo que mais nos constrange que Ele se revela. Isto para mim é simplesmente incrível. Quando nós estudamos o Evangelho de João, nós não estamos apenas a ler história. Mais do que isso, nós estamos diante de uma teologia da revelação. E nós vamos perceber, à medida que vamos avançar no Evangelho de João, que ela é cuidadosamente inspirada, organizada, escrita com um propósito bem claro, bastante claro. O próprio evangelista João, no capítulo 20, versículo 30 e 31, ele vai dizer: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro.
Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Este é o propósito do Evangelho de João. Tudo neste Evangelho está orientado para isso. Revelar Cristo de tal forma que produza uma fé salvadora e vida eterna. Ora, depois de nós percebermos isto muda completamente a maneira como nós lemos o texto. É ou não é verdade, irmãos? João não nos escreve apenas o que aconteceu. Ele escreve o que significa o que aconteceu. Os irmãos entendem? João não nos está a escrever simplesmente o que aconteceu. Aconteceu isto. Não. João escreve-nos o que significa o que aconteceu. Bom, deixem-me ir aqui só um bocadinho atrás, não é? Só para vos lembrar. João, capítulo 1, já passou algum tempo que nós estivemos a falar sobre isso. Quem não ouviu, ou quem quiser voltar a ouvir, pode ouvir, não é? Nós temos as mensagens, não é isso, Levi? Gostava só de lembrar a todos nós que João não começa com milagres, não começa com sinais. Como é que começa João? João começa como quem Cristo é. Lembram-se? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No versículo 1 do capítulo 1. Começa a dizer-nos que Cristo é eterno. Mas ele não fica por aí, por nos mostrar que Cristo é eterno. Ele vai nos dizer que Cristo é o Criador. Ele é Criador. No versículo 3 ele diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Amém? Mas ele não fica só mostrando-nos que Cristo é Criador. Ele também nos diz que Cristo é a fonte da vida. No versículo 4 ele diz: nele, estava a vida. E no versículo 14 ele diz-nos: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Aqui está o centro do cristianismo. Deus tornou-se homem. Mas João não fica por aí. João também, no capítulo 1, ele também nos foi revelar o quê? O problema do homem. A rejeição. Diz que veio para o que era seu e os seus não o receberam, no versículo 11. Mas ele não fica mostrando-nos o problema. Ele avança um pouco mais e ele mostra-nos a solução divina para o nosso problema. Diz nos versículos 12 e 13: mas a todos quantos o receberam, os que não nasceram da vontade do homem, mas da vontade de Deus, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus. Onde nós percebemos aqui logo, então, no início do Evangelho de João, que a fé verdadeira não nasce do homem. A fé verdadeira nasce de Deus. Por fim, João Batista declara o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Versículo 29. Então nós podemos perceber logo aqui no início, no primeiro capítulo de João, que desde o início, desde a eternidade, tudo apontava para a cruz. Bom, agora chegamos aqui ao capítulo 2 de João. Se no capítulo 1 a pergunta é: quem é Jesus? E a resposta do versículo 14 é: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E ele vai nos dizer: e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Bom, aqui em João 2 ele vai nos mostrar como é que nós vimos essa glória. Como é que essa glória começa a manifestar-se. Os irmãos entendem? Como é que essa glória se manifesta? E como é que essa glória se começa a manifestar? Como é que essa glória do unigênito do Pai se começa a manifestar? Se manifesta com sinais. Versículo 11, como nós lemos aqui do capítulo 2. Com este deu Jesus princípio a seus sinais e manifestou a sua glória. Quando João fala aqui de milagres, ele quase nunca usa essa palavra no sentido comum de milagres. Vocês entendem? O termo que ele se refere é sinais, é semeia. E isto muda tudo. O milagre em João
não é sobretudo uma demonstração de poder, vocês entendem? É uma janela. Vocês entendem? Vocês sabem quando estamos no computador e abre-se ali aquela janela de lado para mais, aquilo podemos chamar, não sei, que nos ajuda, apoia. Vocês entendem? Algo visível que aponta para uma realidade invisível, muito mais profunda do que aquilo que nós estamos a ver. É isso que acontece em João. Vocês entendem? Os sinais são uma realidade visível, mas que apontam para uma realidade invisível e muito mais profunda e essencial. Apontam para quem Cristo é e o que Ele veio fazer. Se nós ficarmos apenas pelo extraordinário do acontecimento, meus amados, perdemos o essencial. João, como eu já vos li, escreveu no fim deste Evangelho, lá no capítulo 20, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenhais vida em seu nome. Ou seja, o sinal, o milagre, não é o destino. Os irmãos entendem? O milagre, o sinal, é um caminho para a fé. Amém, meus amados? Estamos a perceber isso? É assim que João nos escreve o Evangelho. Todos nós já ouvimos pregar sobre milagres. Muita coisa é dita sobre milagres, vocês entendem? Mas vamos ver o que é que João, inspirado pelo Espírito Santo que habita em cada um de nós, quereria dizer. Amém, meus amados? E a primeira coisa que nós podemos ver é que a falta, a necessidade, prepara o nosso coração para o sinal. Reparem no versículo 3. Tendo acabado o vinho. Vocês entendem? E isto, não quero gastar muito tempo aqui que eu quero avançar, mas um casamento, uma festa naquela altura demorava talvez uma semana ou até mais. E era uma grande vergonha para a família ter acabado o vinho. Isso era uma falha quase imperdoável, vocês entendem? Era muito vergonhoso, socialmente falando, vocês entendem? Era uma coisa mesmo que desonrava aquela família. O vinho, na palavra de Deus, se nós fôssemos ao Salmo 104, versículo 15, na sua primeira parte, diz que o vinho é que alegra o coração do homem. Bom, o que é que nós podemos perceber? Com a falta de vinho, acabou a alegria naquele casamento. Isto é mais do que um problema naquela família. Os irmãos entendem? Isto é mais do que um problema social. Meus amados, isto é uma parábola da nossa condição como homens, como humanidade. Romanos 3, 23 diz: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós temos carência, todos nós temos necessidade. Amém, meus amados? A vida humana é marcada pela necessidade, pela falta, pelo anseio de algo. Deus vai declarar pela boca do profeta Jeremias, no capítulo 2, versículo 13. Ele ilustra-nos bem, aqui no Antigo Testamento, o que nós podemos entender. Diz Deus pela boca do profeta Jeremias: porque o meu povo cometeu dois males. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm a água. Tudo o que o homem faz, tudo aquilo que o homem pode criar, ainda que isso possa parecer o mais religioso, ainda que isso possa parecer o mais espiritual, irmãos, não sacia, não sustenta, não satisfaz. E como é que Deus faz? Deus usa a necessidade, a falta, para nos conduzir a Cristo. Mas aqui aprendemos outra verdade com João 2. O ponto número 2 é que Cristo age segundo a sua hora. Versículo 4. Ainda não é chegada a minha hora. Uau! Essa hora que Jesus falava logo aqui no início,
É a cruz. João 12, 23 diz: respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. João 17, 1. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. Nada, meus amados, nada em Deus, nada no reino de Deus, nada na vida de Cristo, nada na vida é improvisado. Nada, meus amados. Em Atos, capítulo 2, versículo 23, diz-nos o doutor Lucas, quando escreveu o livro de Atos: sendo este entregue, este quem? Jesus. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, foi Deus que entregou o Filho. Estava planeado, vocês entendem? Não foi um improviso, não foi uma circunstância casual, nada disso. Vós o matastes, crucificando-o por mãos iníquas. Meus amados, Cristo não responde à pressão humana. Cristo não se move pela pressão humana. Não, meus amados. Cristo executa o plano eterno do Pai. Cristo executa o plano eterno. A resposta de Jesus ainda não é chegada a minha hora. Não é um detalhe aqui, meus amados. Ao longo deste Evangelho, e à medida que nós iremos estudar, nós vamos percebendo que essa hora vai crescendo diante de nós até chegar à cruz. Então isto significa o quê, meus amados? Que até aqui no primeiro sinal, discreto, silencioso, já está ligado ao fim da missão de Cristo aqui na terra. O vinho de Caná já apontava para o cálice da cruz. A alegria momentânea naquele casamento, depois de haver o vinho novo, já aponta para quê, meus amados? Para a alegria eterna e abundante, comprada pelo sangue de Cristo. Amém, meus amados? Bom, para que isto acontecesse, precisou de acontecer algo que acontece sempre antes da revelação: a obediência. A obediência precede sempre a revelação. Reparem no versículo 5: fazei tudo o que ele vos disser. Jesus disse: enchei. Versículo 7: e eles encheram totalmente. Já no primeiro livro de Samuel nós tínhamos aprendido que mais vale obedecer do que sacrificar. A obediência não produz o milagre, não é isso que eu estou a dizer. Mas a obediência é o contexto onde o milagre acontece. Amém, meus amados? Onde o milagre... É na obediência onde Deus age. Os servos obedecem, enchem as talhas, sem espetáculo, sem alarido, sem explicações. Lá vão eles. Então aqui nós começamos a perceber um padrão que veremos ao longo do Evangelho de João. Qual é o padrão? Cristo age e depois ele interpreta o que ele fez. É sempre assim no Evangelho de João. O sinal como revelação, vamos ver isso. O sinal nunca vem sozinho. Ele vem acompanhado da revelação. Em Caná, a explicação é implícita. Quando nós vemos, meus amados, nós vemos aqui o milagre da plenitude. Jesus Cristo não resolve o problema no mínimo. Ele não arranjou um pouco de vinho. Ele criou vinho em excesso e melhor do que o anterior. Quando Deus age, Deus nunca age, meus amados, para tapar um buraco, para resolver uma coisinha aqui. Não, meus amados, de maneira nenhuma. É para transbordar.
Algo novo começou aqui. A água naquelas talhas era dos rituais antigos dos judeus. Esse ritual antigo acabou por ser transformado em vinho naquela festa. A ideia aqui, meus amados, prática, não é só um milagre que aconteceu. É um sinal de uma mudança de fase, do antigo para algo novo, mais vivo. Revela quem Jesus é aqui, sem o discurso. Não há nenhuma explicação longa. O próprio sinal fala por si. Às vezes, a verdade não vem em palavras, mas em acontecimentos que mostram quem alguém é. É ou não é? Quando aqueles serventes veem aquilo, vocês entendem? Quem é aquele homem que disse para eles encherem as talhas com água? Vocês entendem? Não vem em palavras, mas o próprio acontecimento revela, mostram logo quem é que alguém é. O milagre mostra que com Cristo Jesus há uma vida abundante. Com Cristo Jesus começa algo novo. Uma revelação que se entende mais pelo que acontece do que pelo que se diz. Mas ao longo do Evangelho de João e mais para a frente, isto vai se tornando cada vez mais explícito. Os sinais cada vez revelam mais a identidade. Ao ponto de quando ele multiplica o pão, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Quando ele dá vista ao cego, ele afirma: eu sou a luz do mundo. Quando ele ressuscita Lázaro, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. O sinal é o gesto. A palavra é a chave para lermos este gesto. O sinal é o gesto, é aquilo que acontece no concreto, visível, quase simples. Em Caná é a água que se torna em vinho. Quem olha de fora vê um facto. É um facto surpreendente, mas ainda muita coisa fica em aberto. Vocês entendem? O sinal não obriga ninguém. Eles viram o sinal, mas o sinal convida. Convida ou não convida? Bom, temos aqui água. Quem é este? Vocês entendem? O sinal não está a obrigar ninguém a ver o que é que se passa. Vocês entendem? Mas ele convida. Ele desperta a atenção. Jesus nunca se impõe com uma explicação fechada, de maneira nenhuma. O sinal funciona quase como uma pergunta silenciosa. O que é que isto quer dizer? O que é que isto te diz? O que é que isto me diz? Bom, e cada um responde de forma diferente, conforme o olhar. Então aqui a palavra é a chave da leitura. A palavra não criou o sentido, mas abre-o. Ela permite perceber que aquele gesto não é só um evento isolado, mas é um sinal. Algo que aponta para além de si, para além do próprio milagre, para além do próprio sinal. Em João, é isso que aparece de uma forma bastante clara. O gesto provoca, a palavra interpreta. E quem escuta entra ou não na compreensão. O sinal por si só não se explica. Ele mostra alguma coisa. Ele mostra algo, mas ele não nos diz tudo. A palavra de Cristo é que revela o significado do sinal. Pensemos assim: o sinal é o gesto visível, aquilo que acontece diante dos nossos olhos. A palavra é a interpretação divina. É aquilo que nos diz o que o gesto realmente significa. Amém, meus amados? Amém? Em João, como eu vos mostrei já, isto é um padrão constante. Por exemplo, quando eu citei que Jesus multiplica o pão, isto é o sinal. Depois disso, eu sou o pão da vida. Isto é a palavra
que está a interpretar o sinal. Amém? Se nós não tivéssemos a palavra, dizer que eu sou o pão da vida, nós poderíamos pensar o quê? Que Jesus resolve os nossos problemas materiais. Que Jesus resolve o problema da fome. Vocês entendem? Mas não é isso que estamos aqui. Vocês estão a perceber? Não é isso. Jesus, a palavra vai nos explicar o sinal. Vai dizer que Ele é o quê? Ele é o pão da vida. Ele é o nosso alimento. Ele é o alimento da nossa alma. Amém, meus amados? Vocês percebem a importância da palavra e ser a palavra a explicar? Meus amados, o que é lindo nas Escrituras, meus amados, e que nós hoje, pela graça de Deus, entendemos, é que as Escrituras explicam as Escrituras. Nós não precisamos inventar, nós não precisamos sair do texto, nós não precisamos ter ideias miraculosas para fazer um sermão, uma pregação. Uau, deixa buscar e criar aqui isto para... Não, a própria palavra. E acho isto fantástico e maravilhoso e seguro. Amém, meus amados? Outro exemplo, quando Jesus dá a vista ao cego, isto é o sinal. Mas depois ele afirma, eu sou a luz do mundo. Isto é a interpretação. Amém? Sem a palavra nós temos o quê? Só o milagre físico. Havia um homem que era cego e depois ele começou a ver. Mas com a palavra nós temos o quê? Uma revelação espiritual. Aplicando isso aqui a João 2, a água transformada em vinho, é o sinal. O que é que João nos diz? Versículo 11, ele manifestou a sua glória. Ou seja, não é apenas um ato de provisão, é uma revelação de quem Cristo é. Os irmãos não conseguem perceber? Vamos ver aqui, provisão versus relação. Sim, há provisão, é verdade. Havia falta de vinho. Jesus supra a necessidade. A vergonha foi evitada. Mas João leva-nos, João quer que possamos ir além disso, para além disso. Quer que vejamos mais. Porquê, meus amados? Porque ao longo do Evangelho de João nós vamos perceber que muitos receberam provisões. Mas mesmo assim, eles não creram. Aqui a questão não é o que Jesus fez, mas o que isto revela sobre quem Ele é. E o problema é que às vezes ficamos pelo milagre, pelo que Ele fez. Mas essa não é a intenção de João quando ele escreve o Evangelho. Vocês entendem? Não é para nós ficarmos a olhar para o que Jesus fez. É o que Ele revela sobre quem Ele é, através do que Ele fez. Manos, como isto nos poupa de tanto disparate. Amém, meus amados? O que é que o sinal revela sobre Cristo? Que Ele é o Senhor sobre a criação. Transformar água em vinho não é apenas útil, é criativo. Ele criou aquele vinho. Os irmãos entendem? Então, ok, já conseguimos apanhar o que João colocou no capítulo 1, versículo 3. Ele fez todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Cristo não melhora a natureza, Ele governa sobre a natureza. Amém, meus amados? Ele inaugurou uma nova realidade. As talhas eram a purificação, era um ritual para a purificação dos judeus. Agora são usadas para algo totalmente diferente. Isso aponta para quê? A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Cristo não veio reformar o antigo sistema, não veio melhorar o judaísmo. Não, meus amados. Jesus veio cumprir toda a lei e superá-la. Por isso que o vinho é melhor que o primeiro. Amém? Ele traz abundância, não escassez. Não apenas vinho, mas um vinho excelente, um vinho de melhor qualidade, de grande qualidade. Isso revela o caráter da graça de Deus, meus amados. Nunca é mínima, nunca é escassa, mas sempre abundante. Amém, meus amados? Isso manifesta a sua glória. João não nos diz assim, bem, as pessoas ficaram impressionadas. Não, ele diz, manifestou a sua glória. E aqui lemos o que líamos no versículo 14, e vimos a sua glória. Então o sinal não cria glória, revela a glória que já estava nele. Amém, meus amados? Conseguimos perceber isso?
Isto tem uma implicação teológica extremamente importante. João vai nos proteger de 2 erros, meus amados. Ficarmos presos ao milagre. Vermos apenas o extraordinário. Interpretarmos isso por conta própria. Darmos significados ao texto que o texto não dá. Já ouvi tanta coisa sobre isto, como tu também se calhar já ouviste. Mas, meus amados, numa teologia séria, numa teologia honesta, meus amados, isto é central. Cristo não age apenas. Ele interpreta o seu próprio agir. Amém, meus amados? Uau! A revelação não está completa no evento. Ela está completa quando o evento é lido à luz das palavras de Cristo. Amém, meus amados? Não dá para falar só sobre o evento que aconteceu se nós não formos falar sobre as palavras que Cristo falou acerca do próprio evento. Não dá para falarmos do sinal, não dá para falarmos de milagres, sem falarmos o que Cristo falou acerca dos milagres. Amém, meus amados? Usando uns termos mais simples, o sinal chama a atenção, a palavra revela a verdade. O sinal aponta, a palavra explica. O que é que Cristo está a fazer? Ele está a mostrar desde o início que algo novo tinha chegado. Os sinais em João são sinais de uma nova criação. Não são apenas soluções pontuais, são vislumbres de um mundo restaurado no porvir, onde a escassez torna em abundância, onde a doença dará lugar à saúde, onde a cegueira se transforma numa visão perfeita, onde a morte é vencida pela vida. E aqui em Caná é o começo dessa revelação. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Os sinais são a antecipação, as antecipações do novo mundo. Bem, precisamos ver aqui o perigo de uma fé superficial. Agora, meus amados, precisamos parar e devagar, com bastante atenção. Porque o Evangelho de João não nos mostra apenas que os sinais podem produzir e nos podem levar à fé. Ele também nos mostra que nem toda a fé produzida diante dos sinais é uma fé salvadora. Logo depois deste episódio de Caná, lemos nos versículos 23 e 24, aqui do capítulo 2. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Estes versículos que acabamos de ler, este texto que nós acabamos de ler, meus queridos irmãos, é um versículo profundamente solene. À primeira vista parece muito positivo. Diz, muitos creram nele. Uau! Mas imediatamente João vai acrescentar alguma coisa. Ele diz, mas o próprio Jesus não se confiava a ele. No texto do original, no grego, há aqui um jogo de palavras muito forte. O verbo usado para creram e o verbo usado para não se confiava pertencem à mesma raiz. Em outras palavras, poderíamos dizer, eles creram nele,
mas ele não creu neles. Eles depositaram algum tipo de fé em Jesus, mas Jesus não se entregou a eles com aprovação, porque a fé deles era uma fé inadequada. Meus amados irmãos, isto já nos ensina a nós algo decisivo, algo importante. Nem toda a fé que se dirige a Jesus é uma fé verdadeira. Há uma fé que reconhece o poder de Cristo, mas que não se submete à sua pessoa. Há uma fé que se impressiona com os seus feitos, mas não se rende ao seu senhorio. Há uma fé que deseja os benefícios de Cristo, que deseja os seus benefícios, mas não ama o próprio Cristo. E João vai desenvolver isto no Evangelho. Logo aqui a seguir, no capítulo 3, nós vemos isso com Nicodemos, que nós estamos quase a chegar lá. Mas em João 6, por exemplo, depois da multiplicação dos pães, a multidão começa, segue Jesus, continua a seguir Jesus. Mas quando ele começa a expor o verdadeiro significado do sinal, quando ele se apresenta como o pão da vida, e ele começa a exigir uma fé pessoal, uma dependência espiritual, uma entrega total a ele, o texto diz-nos assim, no versículo 66 do capítulo 6 de João. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Eles queriam o pão multiplicado. Uau, claro que sim, mas não queriam o Cristo crucificado. Eles queriam uma provisão temporal, mas não queriam uma submissão espiritual. E é exatamente isso que João está a denunciar. Uma fé motivada pelo espetáculo, pelo interesse, pela conveniência, pelo benefício imediato. João diz-nos que Jesus não se deixa enganar por esse tipo de resposta. Porque, como diz o texto aqui no capítulo 2, porque os conhecia a todos, versículos 24 e 25, porque os conhecia a todos e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Aqui João vai destacar a onisciência de Cristo. Jesus não avalia as pessoas pela aparência da sua reação religiosa. Ele não mede a fé pelo entusiasmo externo, muito choro, muito aparato, muito só. Ele não avalia a fé pelo entusiasmo externo. Ele vê o coração. Meus amados irmãos, nós, homens, podemos ver decisões, palavras, lágrimas, movimentos, ação, mas Cristo vê a raiz. Ele sabe a diferença entre uma convicção momentânea e uma conversão verdadeira. Ele sabe a diferença entre uma admiração religiosa e a regeneração espiritual, o novo nascimento. Ele sabe bem a diferença entre uma emoção que foi despertada e a fé que é produzida pelo Espírito. Isto é muito importante do ponto de vista teológico, irmãos. Isto nos ajuda a distinguir entre a fé histórica ou contemporânea e a fé salvadora. A fé histórica, ela tem o seu valor, ela reconhece os factos, não duvida que isto aconteceu, sim. A fé temporária reage até com um certo interesse, a pessoa até se interessa, uau. Essa fé é uma fé emotiva, até pode produzir entusiasmo por algum tempo. Mas a fé salvadora é outra coisa. Ela nasce da ação soberana de Deus no coração do homem. Ela está sempre unida à regeneração, ao novo nascimento. Ela recebe Cristo não apenas como um operador de milagres, mas como Senhor, Salvador
e o seu tesouro supremo, o seu maior tesouro. Foi isso que João nos afirmou no capítulo 1, versículos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, a fé verdadeira não nasce da vontade humana. Ela é fruto do novo nascimento. É por isso que alguém pode ver um sinal e mesmo assim continuar perdido. Pode admirar Jesus e ainda assim não ser salvo. Pode até frequentar os cultos, uma igreja, andar junto com uma multidão dos discípulos e ainda assim ter um coração que ainda não foi regenerado. O problema, nunca teve na insuficiência dos sinais. O problema está no coração caído do homem natural. Paulo vai nos dizer isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Portanto, o sinal por si só não converte automaticamente. O sinal revela, o sinal aponta. O sinal, é verdade, deixa o homem sem desculpa. Amém? Amém, meus amados? O sinal deixa o homem sem desculpa. Mas somente a graça soberana de Deus pode abrir os olhos para que o sinal seja interpretado de uma maneira correta e a pessoa seja levada à fé salvadora. É por isso que isto também implica naquilo que os discípulos responderam. Eles responderam de uma maneira diferente. Diz que no versículo 11 aqui do capítulo 2, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Eles não viram apenas a solução para um problema daquele casamento. Eles não viram a solução para um problema social, vocês entendem? Para uma vergonha familiar. Não, meus amados. Eles viram a glória. E vermos a glória em Cristo, meus amados, é mais do que observarmos um prodígio, um milagre. É percebermos pela graça quem Ele realmente é. Deixem-me deixar-vos aqui uma advertência pastoral neste ponto. É possível estar perto de Jesus e ainda assim não conhecer Jesus. É possível as pessoas admirarem a obra de Cristo e ainda assim não amarem o Cristo da obra. Meus amados, é possível falar-se de milagres, pregar sobre milagres, falar de bênçãos, de respostas a orações e ainda assim nunca se ter curvado diante da sua majestade. Isso é possível, meus amados. Isaías falou disto, Jesus citou em Mateus 15, diz: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Tiago vai afirmar: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demónios creem e tremem. Meus amados, a fé salvadora não é uma mera ortodoxia intelectual, nem uma mera reação emocional. A fé salvadora é uma confiança total e pessoal na pessoa de Cristo, acompanhada de arrependimento, de submissão e de perseverança diária. Meus amados, Jesus não elogia apenas quem consegue formular doutrinas corretas. Isso é importante, sim, claro, fazer uma boa pregação, fazer uma boa exposição do sermão, claro, isso é importante, mas isso não é tudo, meus amados, isso não é tudo.
Cristo não elogia simplesmente fórmulas de doutrinas corretas. Mas o que é que Cristo exalta no texto? Quem confia, quem se entrega e quem age a partir dessa confiança. Tiago é incisivo, ele fala-nos de uma maneira forte acerca disso. Ele vai nos dizer, a fé sem obras é morta. Amém, meus amados? Meus queridos irmãos, Igreja do Senhor Jesus, a fé salvadora não é só nós concordarmos com a palavra. A fé salvadora é nós sermos moldados pela palavra. Sim, são muitas pessoas diante do Senhor Jesus. Elas conseguem ver algo do seu poder, facilmente reconhecem a sua grandeza, até falam bem dele. Mas, meus amados, ao olharmos para as suas vidas, nós conseguimos ver que elas nunca se renderam verdadeiramente e totalmente a ele. É por isso que este texto é importante. É por isso que este texto nos incomoda. E é por isso que este texto não nos permite descansar em aparências religiosas. Não, de maneira nenhuma. A pergunta não é, eu creio em Jesus? Não. A pergunta é mais profunda. É que tipo de fé é essa que tu tens? Essa é a pergunta. Será que é uma fé apenas interessada no que Ele te pode dar? Ou é uma fé que o recebe por quem Ele é? Será que é uma fé que dura enquanto há pão? Enquanto há vinho? Enquanto há benefício? Ou é uma fé que não acontece como lá em João 6,66? Ou é uma fé que permanece mesmo quando Ele fala? Mesmo quando Ele te fala, não é fala no geral, mas quando Ele te fala palavras duras. Quando Ele chama à cruz, quando Ele confronta o teu coração. Meus amados, uma coisa eu sei dizer-vos sobre a fé verdadeira. Ela não é perfeita, mas ela é verdadeira. Ela é real. Amém, meus amados? Não é uma coisa meramente emocional. Não, é transformadora. Os outros e tu olham para a vida, para dentro de ti. Quando tu olhas para ti, tu vês, não, o Senhor tem feito uma transformação na minha vida. Uau. Vocês entendem? E os outros veem isso. É por isso que, irmãos, a vida de igreja é tão importante. Porque a fé não é só na vida de igreja, e isso é propósito de Deus, é projeto de Deus. A nossa fé não é só confirmada pela nossa confissão de fé. Os irmãos entendem? Mas os outros na igreja também confirmam a nossa fé. Também dizem, aqui está um homem de fé verdadeira. Aqui está uma mulher de fé verdadeira. Os irmãos entendem? É por isso que a igreja é tão importante. É por isso que a integração na igreja não é a gente chega e já está. Os irmãos entendem? É tão importante nós conhecermos as Escrituras. O plano de Deus é tão belo, tão maravilhoso. Amém, meus amados? Amém. Amém. E isso ajuda-me. Porque quando eu tenho os meus devaneios, eu tenho o outro meu irmão que diz, olha, vê lá. Vocês entendem? Não é só para a gente se dar todos bem e andarmos em paz. Não, meus amados. É reino. É reino. É Deus. É eternidade. É vida. Os irmãos conseguem entender isso? Tão bom, meus amados. Amém? 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 Quando o irmão chega aí. Porque a fé não é só o que eu digo. A fé não é só a minha confissão. A fé também é o que os outros dizem de mim. É por isso que é importante a igreja. É por isso que é importante a integração na igreja local. Amém? Porque não sou eu que atesto a minha fé. Não sou só eu que faço uma confissão de fé. Também há os outros que têm algo a dizer acerca de mim, acerca da minha fé. E quando os outros atestam a minha fé e eu confesso a minha fé, ok, bem-vindo. És membro da igreja do Senhor Jesus.
O que interessa é o coração. Se quem diz essas palavras, Deus sabe tudo, Deus sabe o coração. Se quem diz essas palavras tivesse a mínima noção do que é que está a dizer, nunca as diria. Porque o nosso coração, cuidado com ele. Amém, meus amados? Amém. É tão bom, é maravilhoso. Amém, meus amados? A fé verdadeira não é perfeita, mas é real. Não é meramente emocional, mas é transformadora. Não é produzida pelo fascínio do milagre, mas pela visão espiritual da glória de Cristo. Amém, meus amados? Amém, amém, amém. Não é porque a água se transformou em vinho, é porque Ele é o Cristo de Deus. Amém, meus amados? Anda para a igreja para a tua vida ficar melhor. Se falares com alguns aqui, se quisermos ser completamente honestos, ficou pior ou melhor? Humanamente falando. Pior. Pior. Tanto problema, tanta coisa que nós passamos, tanta lágrima que nós deitamos, que não deitaríamos se não tivéssemos uma fé verdadeira em Cristo. Amém, meus amados? Mas é claro que quem é sustentado pelo milagre, pela aparência, pelo aparato e não vê a glória de Cristo, é claro que tudo o resto não atrai. Tudo o resto é muito fraco. É por isso que alguns até pensam que podem perder a salvação, porque tem a ver com o esforço deles, não com a obra de Cristo. Amém? Alguns acham que são eles que fazem um esforço contínuo e pelo seu esforço e dedicação eles vão se manter fiéis até ao fim. A sério? Tu acreditas nisso? Quantas vezes já te espalhaste? Quantas vezes já caíste? Se não fosse Deus a segurar a tua mão, onde é que tu e eu já estaríamos, meus amados? Depende nada de nós, tudo depende dele. Até a perseverança, até o perseverarmos, vem dele. Até o não desistir vem dele. Quantas vezes tu já não pensaste em desistir? Virar as costas a tudo. E porquê é que estás aqui hoje ainda? Porque é ele. Porque é ele. Que ele um dia disse, tu és meu, tu és minha, e agora vamos. É por isso que Paulo diz, estou plenamente certo que aquele que começou a obra em vós é fiel para terminar esta semana. É isso? Durante o ano 2026, é isso? O que é que Paulo diz? Enquanto é que é essa obra na tua vida? Dura até quando? Até ao dia de Cristo. Mas isso não põe dúvidas na nossa salvação. Antes, pelo contrário, uma convicção inabalável que nós fomos escolhidos nele e para a glória dele. Amém? Essa é a grande necessidade de todos nós, meus amados. Não apenas vermos sinais, não apenas admirarmos a pessoa de Jesus, mas nascer de novo. E assim crermos na verdade e de verdade. Amém? A glória revelada, isto é, a fé que responde, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele, diz o versículo 11. Aqui está a diferença. Não apenas viram um milagre. Eles não viram apenas o milagre. Eles viram a glória. A glória em João, deixa-me mostrar-vos o que é. A glória em João é a revelação de quem Deus é na pessoa de Cristo. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Amém? Cheio de graça e de verdade. Essa glória vai culminar, como eu já vos li, na cruz. João 12, 23. Respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Então a cruz não é uma derrota, é a revelação máxima de Deus. A fé verdadeira nasce aqui. Porque Deus, segunda carta aos Coríntios 4, 6, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo.
A verdade é esta. É que Cristo sempre foi glorioso. Mas quando Ele se revela, nós vemos isso. Amém? Ele não começa a ser glorioso aqui. Ele sempre foi. Ele é eterno. Ele é eternamente glorioso. Sem princípio, sem fim. Ele sempre foi. Mas quando Ele se revela, nós vemos essa glória e nós o vemos. Deixem-me terminar, meus amados. Que eu agora só posso ter pregações de 1 hora e estou já com 46 segundos depois. Amados irmãos, afinal este texto não é sobre um casamento, nem sobre vinho, nem sequer sobre um milagre. É sobre a pessoa bendita do Senhor Jesus. Tudo converge nele. A falta revela a nossa necessidade. O sinal aponta para a sua glória. A palavra revelada mostra a sua identidade. E a cruz manifesta plenamente quem Ele é. Porque o mesmo Cristo que transformou a água em vinho é o Cristo da cruz que derramou o seu sangue. É por isso que daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia e nós vamos ler: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Ali nós não vemos apenas o poder dele. Ali nós vemos redenção. Ali não vemos apenas a provisão, mas ali nós conseguimos discernir a substituição. Ali nós conseguimos perceber que Ele tomou sobre si o pecado. Ele suportou a justiça de Deus. Ele abre o caminho para a vida. Ele foi aquele que disse: está consumado, está tudo feito, está completo. É por isso que a nossa esperança, meus amados irmãos e amada Igreja do Senhor Jesus, não está em sinais, mas na pessoa de Cristo. Não no que Ele pode dar, mas em quem Ele é. Porque tudo o que nós precisamos para a vida, para o perdão, para a reconciliação, tudo está nele. Quem tem um filho, tem a vida. No fim, meus amados, não haverá falta, não haverá escassez, não mais vai haver vinho a acabar. Apocalipse 19, 9 diz assim: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E o centro, o foco, o centro dessa alegria eterna não vai ser o banquete. Não vai ser o banquete. Vai ser o noivo. Vai ser Cristo. Meus amados, como eu vos disse, a pergunta não é: tu viste o milagre? Mas a pergunta é: tu viste Cristo? Tu vês a Cristo? Não esqueças, quem tem o Filho tem a vida. Meus amados, que o Senhor, nosso Deus, pela sua graça soberana, abra os nossos olhos para que vejamos e vendo, possamos crer, e crendo, tenhamos a vida. Amém.